A Netflix estreou nesse fim de semana a série Drácula, né, que é uma produção da BBC, que está sendo distribuída aqui no Brasil pela Netflix. Então a gente vai falar sobre esta série, são 3 episódios de 90 minutos cada uma, e a gente tem uma opinião a respeito, a gente gostaria de compartilhar com você que está assistindo aqui o nosso vídeo aqui no nosso canal. Então se você quiser saber a nossa opinião sobre a minissérie Drácula, fique aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança toda semana. E se você tiver alguma coisa que você queira sugerir pra gente fazer aqui no canal, tipo alguma coisa que você queira que a gente fale aqui no canal, deixa nos comentários aí que a gente vai ter o maior prazer em receber também. Então essa série Drácula, essa reinvenção de Drácula, na verdade, ela foi criada pelo Mark Gatiss e pelo Stephen Moffat, que são conhecidos por fazerem adaptações de outras obras clássicas. Por exemplo, Doctor Who é responsável deles, assim como aquela série do Benedict Cumberbatch, Sherlock, né? Que eles também refizeram e foi um grande sucesso também lá na BBC. Agora essa série Drácula chega aqui pra gente através da Netflix e ela tem algumas peculiaridades que fazem com que ela seja uma série muito boa, pelo menos nos seus 2 primeiros episódios. O terceiro episódio dá uma caída muito grande, mas ainda assim faz com que a série ainda mantenha certa qualidade, mas a gente vai explicar isso no decorrer desse vídeo. Esse formato de 3 episódios longos, né, já é bem conhecido para quem acompanha o trabalho desses 2 showrunners. Geralmente é isso que eles fazem, porque vira praticamente um mini-filme. Cada episódio vira um mini-filme e eles são geralmente premiados aí no Emmy, por exemplo, como se fosse um mini-filme mesmo. Então, um estilo que eles desenvolveram para fazer com que a gente acompanhe cada história com começo, meio e fim. É uma história que você consegue fazer o primeiro episódio com uma grande introdução, depois no segundo um grande desenvolvimento, no terceiro um grande finale. Funciona na maioria das vezes. Aqui, nos 2 primeiros episódios, a gente tem uma série excelente, uma série nota 10. O terceiro episódio é um episódio que, bom, divide opiniões. A gente aqui achou mais ou menos, mas ainda assim tem muita gente que não gostou. Então vamos falar separadamente desses episódios. O primeiro deles é o episódio que trata do Drácula de época, que se trata realmente naquela época onde a história do livro do Bram Stoker se passa, e ali ele faz uma grande homenagem aos filmes antigos do Drácula, né? Dos filmes da Hammer Productions, por exemplo, que são filmes que tem um ar meio barato, um ar meio esquisito, assim, sabe? De quando você faz um filme B, por exemplo. Mas ainda assim tem muito sangue, tem muito gore, tem muita coisa que faz com que a gente fique preso nesse primeiro episódio. São basicamente pequenas homenagens que são feitas ao longo deste primeiro episódio e mostra pra gente, apresenta pra gente esse novo Drácula. O Drácula que é mostrado nessa série é interpretado pelo Claes Bang. Esse cara consegue passar com muito pouco uma sensação de perigo, uma sensação de ameaça pra gente quando a gente tá vendo ele interagir com outros personagens. Por mais que ele tenha uma cara muito charmosa, tenha um jeito, tenha modos muito charmosos, a gente sente essa ameaça nele porque ele consegue transparecer isso em expressões faciais. Então ele consegue aproveitar muito a sua própria persona, né, meio dura, meio seca assim, pra conseguir fazer com que a gente fique com medo desse Drácula. Porque apesar do próprio Drácula não parecer oferecer perigo quando ele tá de boa, conversando com as pessoas, a gente sente que tem alguma coisa ali que faz com que a gente fique nervoso por esses personagens que interagem com eles. E depois se prova realmente que era verdade. A gente fica realmente nervoso porque tinha motivo pra isso. Até pra quem já conhece a história do Drácula sabe muito bem disso. Mas ainda falando sobre o primeiro episódio do Drácula, ele lembra muito em aspecto o filme de 1992 dirigido pelo Francis Ford Coppola, que é o Drácula de Bram Stoker, que é uma das adaptações mais famosas da história do vampiro pra tela grande, né, pro cinema. Eu particularmente gosto muito desse filme porque ele tem aquele ar meio gótico, né, ele é uma coisa bem voltada pra essa coisa gótica, e aqui a gente tem isso também. É uma espécie de homenagem também dos produtores que tentam reverenciar, de certa forma, tudo que já foi feito antes na história do Drácula, pelo menos na história audiovisual, né, porque a gente sabe que a adaptação de Bram Stoker, ela nunca é feita de forma literal, porque é um pouco datada, é uma coisa que não funciona muito bem na tela. Eles pegam esses elementos e colocam esses elementos na tela
dela com algumas variações para poder se encaixar melhor. Aqui não é diferente, eles fazem da mesma forma. Nesse primeiro episódio também a gente conhece a freira Agatha, ela que serve pra gente como uma espécie de heroína talvez, mas bem entre aspas. A gente vai acompanhando a história dela e a gente vai vendo essa dualidade entre ela e o Drácula. Essa personagem é uma personagem muito bem desenvolvida, uma personagem que realmente faz jus a essa história nova que eles estão propondo nessa série, então funciona muito bem. Ela, que é interpretada pela Dolly Wells, é uma atriz que passa também com muito pouco, ela consegue passar com expressões faciais algumas coisas que a gente poderia passar despercebido com outros atores menos expressivos, então aqui ela já consegue mostrar que veio, ela consegue mostrar que realmente ela domina esse papel. Em geral, esse primeiro episódio é excelente, justamente porque estabelece pra gente as dinâmicas que o Drácula tem em sua vida ali na Transilvânia. Aí a gente passa pro segundo episódio. O segundo episódio ele dá uma quebra na narrativa, porque é aquele momento em que o Drácula ele resolve sair da onde ele está, né? Ele sai da Transilvânia e vai para a Inglaterra. Nesse segundo episódio a gente já tem uma certa quebra de narrativa, porque ela perde esse vigor, porque é o momento em que o Drácula sai da Transilvânia e vai para a Inglaterra. Ele vai fazer essa viagem de barco para chegar até lá. Então tem uma espécie de quebra de narrativa, a gente fica com um passo mais lento para tentar acompanhar essas coisas, mas tem esse plot twist no final, que eu não vou contar evidentemente para quem ainda não assistiu a série, e que é a base de todo o terceiro episódio. Nesse terceiro episódio a gente tem um Drácula diferente, vamos dizer assim. Acontecem algumas coisas com ele no final do segundo episódio que faz com que tudo mude. E é aí que começa a aparecer alguns problemas. Muitas pessoas podem achar que fica com algumas piadas forçadas. E não dá pra tirar a razão de quem acha isso, porque realmente tem algumas piadas ali que são datadas também. Tipo, são coisas que a gente já viu em outros lugares, mas a gente tenta comprar a ideia de que o Drácula tá passando por aquelas situações e meio que dá uma balançada, não fica tão bom assim. Então, tem gente que vai achar esse terceiro episódio bastante divisivo, porque ele realmente é o tipo de episódio que não vai agradar a todos, difere completamente daquelas expectativas que a gente tinha na primeira parte desta minissérie. Então você pode se decepcionar com isso, mas pra mim, pessoalmente, eu acho que no final deixa um vislumbre para que a gente possa acompanhar mais sobre isso e ter um maior desenvolvimento desse personagem nessa nova situação em que ele se encontra. Um dos problemas que acontece muito nessa minissérie também é uma certa inconsistência narrativa. A gente sabe que o Stephen Moffat, que é o cara que faz lá o Doctor Who, que faz o Sherlock, ele tem uma certa inconstância na sua escrita. Às vezes ele se preocupa mais em chocar do que dar coerência para aquilo que ele tá tentando mostrar pra gente. E isso acontece também aqui nesse Drácula. E isso fica muito claro quando ele desenvolve certos personagens em alguns episódios e simplesmente se esquece deles no episódio seguinte. Então tem um problema dessa inconsistência, mas o que é o principal, que é o Drácula, que é aquele personagem que a gente quer acompanhar, que dá nome para essa adaptação, é um personagem que é muito bem construído. Mas é lógico, tem esse problema do terceiro episódio, que a gente vai até evitar discutir, para que a gente não tenha aí muito problema com gente dando hate nos comentários, né? Porque a gente não pode falar, até por respeito às pessoas que ainda não assistiram. Mas o que a gente pode dizer efetivamente é que o terceiro episódio de Drácula dá uma certa subversão na história. Ele muda algumas coisas na história de uma forma que é um giro completo para que ela acabe sendo vista por um outro olhar. Esse tipo de coisa funciona muito bem na ficção, mas tem que ser muito bem trabalhado. Como eu disse, nesse terceiro episódio tem alguns problemas que fazem com que esse personagem acabe soando um pouco falso, vamos dizer assim. Parece que não encaixa algumas coisas ali. Mas ainda assim é um episódio divertido. Basicamente a série aposta no gore, aposta em cenas gráficas, que tem muitas cenas gráficas nesses 3 episódios, tem cenas que são realmente para agradar, fazer o fanservice para as pessoas que gostam das histórias de vampiro, história do Drácula. Então você tem essa coisa mais visceral aparecendo, vai agradar essas pessoas, também agrada as pessoas que gostam de plot twists, também vai agradar as pessoas que gostam de histórias com desenvolvimento. Aqui todo mundo vai se sentir contemplado. Pessoalmente eu gostei bastante do ator principal que interpreta o Drácula, eu gostei do desenvolvimento dos personagens antigos e as suas versões mais pra frente, que a gente também não pode falar, mas as suas versões que aparecem depois. Tem bons desenvolvimentos, bons plot twists nessa história, mas ainda assim parece que falta alguma coisa. Ainda assim, pra gente, aqui do canal 5 Tons, essa série recebe a nota 8,5, porque tem esses problemas narrativos, infelizmente, mas ainda assim é uma série que vale a pena assistir, você deve assistir essa série, com certeza. Então,
Assista na Netflix que você vai gostar. E se você ainda não assistiu ou já assistiu, deixa aqui nos comentários pra gente saber a sua opinião também, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado a você que tá assistindo esse vídeo até aqui e a gente se encontra no canal Circo Tons. Um abraço e até logo!